Interessante, né? Essa classificação aqui da Liga Internacional de Epilepsia, que está descrevendo para a gente o que? As epilepsias, as síndromes epilépticas, de início na infância. É isso que a gente está discutindo aqui. Nós estamos vendo a definição aqui dessas síndromes epiléticas na infância. Deixa eu recordar o que a gente está estudando aqui. Olha aqui. As síndromes epilépticas de início na infância. Então, nós vimos que nós temos um quadro de epilepsias autolimitadas na infância. A gente viu que temos o quadro das epilepsias genéticas. E a gente viu que temos as encefalopatias epilépticas e ou do desenvolvimento. São 3 grupos. Dentre as epilepsias de início focal, nós já lemos aqui a Selectis, que é a epilepsia rolândica. Nós já lemos aqui a Celeas, que é a síndrome de Panayotopoulos. Nós já lemos a COVE, Late Onset Benign Occipital Epilepsy, epilepsia occipital benigna de início tardio, ou também chamada epilepsia occipital idiopática da infância tipo Gaston, que é a COVE. Agora, a gente vai ver a última desse grupo aqui, das epilepsias focais autolimitadas, que é a POLE. Aqui, POLE. POLE, Photosensitive Occipital Lobe Epilepsy. Epilepsia do lobo occipital fotossensível, que era conhecida como epilepsia do lobo occipital fotossensível idiopática. Vamos lá para a POLE. É legal porque a gente lê, a gente guarda, aprende. Nós dois aqui estamos lendo, aprendendo juntos. Eu vou lendo e você vai escutando e você vai comentando na tua cabeça aí também. E a gente vai aprendendo juntos, porque é uma classificação nova, né? Super recente. Essas classificações mudam, a gente vai ficando meio perdido aqui. Então vamos aprender a classificação nova juntos. 3.4, né? A epilepsia do lobo occipital fotossensível. A POLE é uma epilepsia rara, uma síndrome rara, que tem início na infância e adolescência e é caracterizada pela presença de crises focais fotoinduzidas, envolvendo o lobo occipital de indivíduos com desenvolvimento normal, exame neurológico normal, intelecto normal. No início das crises, o paciente experimenta uma aura visual com uma versão involuntária da cabeça. Entretanto, a consciência permanece intacta. O prognóstico aqui da POLE é variável. Vamos dar uma olhadinha na tabela 5. Vamos aprender junto as características da POLE. Photosensitive Occipital Lobe Epilepsy. Epilepsia do lobo occipital fotossensível. Em relação às crises, o que é obrigatório? Ele vai ter crises visuais sensoriais focais que podem evoluir para crises bilaterais tônico-clônicas. As crises são disparadas por estímulo fótico, né? É uma epilepsia reflexa, né? Como, por exemplo, a luz do sol piscando. O sujeito está na estrada, dentro do carro, e vai passando pelas árvores, assim, o sol por entre os galhos da árvore, pode estimular um fotoestímulo, pode representar um fotoestímulo, né? Qual que é o alerta? Se você tiver crises que duram mais de 15 minutos, você fala, opa, não deve ser. E o que é que exclui? A POLE, ela não tem mioclonia palpebral. Se tiver mioclonia palpebral, muda o diagnóstico. Mioclonus progressivo também está fora. Não pode ter crise mioclônica progressiva. Esse é o padrão das crises, hein? Em relação ao eletro, você vai ter
anormalidades epileptiformes occipitais que são facilitadas pelo fechamento dos olhos e pela fotoestimulação. Qual que é o alerta aqui? Bandeirinha vermelha que não deve ser. Se você tiver uma lentificação focal sustentada fora do período pós-ictal, porque no período pós-ictal você pode ter, né, uma lentificação focal, que não pode ser aquilo contínuo, aquilo sustentado. Se tiver uma resposta também fotoparoxística em frequências baixas, 1 a 2 Hz de disparo de luz, por exemplo, né? A luz disparando 1 a 2 vezes por segundo, vai sugerir aí outro quadro para você. Tá aqui, ó. CLN2, né? Ceroide lipofucsinose tipo 2. Geralmente, essa resposta a baixas frequências de fotoestímulo estão associadas mais com quadros encefalopáticos, tá? Idade de início. Se começar com menos de 4 anos ou com mais de 17, você já pensa que não é uma poli. É outro quadro. Quando é que exclui? Quando começa abaixo de 1 ano ou acima de 50 anos de idade também, você fala, é outro quadro, não é poli isso aqui. Então vocês estão vendo como é que é a metodologia? Primeiro você acha o foco, você checa a história do paciente, os achados clínicos, vai para o eletro e aí você vai para as exclusões. Assim você vai fechar esse diagnóstico, às vezes, só com uma história e com um eletro para você mandar para o usuário do seu exame, né? O teu usuário, o colega que recebe teu eletroencefalograma. Exame neurológico. Qualquer exame, qualquer anormalidade, né, no exame neurológico afasta o diagnóstico de poli. E se você tiver também um déficit visual permanente, também afasta poli. Em relação aos exames de imagem, o que exclui poli aqui é uma lesão cerebral, a ressonância magnética. Uma ressonância magnética é necessária para o diagnóstico quando você quer excluir uma causa de lesão. Um eletroictal não é necessário. Não é que o eletro não é necessário, tá? O eletro na hora da crise não é necessário. Quando você está num lugar em que você tem poucos recursos, no mínimo, um eletro e uma ressonância são necessárias para um diagnóstico confiante dessa síndrome. Vocês estão vendo que ele pede sempre uma ressonância, né, nessas epilepsias occipitais, porque você muitas vezes tem que descartar mesmo lesão nesses quadros, né? Então vamos voltar lá de novo, já vimos a tabelinha, ele fala na tabelinha 4, tá aqui para a tabelinha 5, tá aqui. No início das crises, o paciente experiencia uma aura visual com uma versão involuntária da cabeça, mas mantém a consciência. Prognóstico variável, como a gente já falou. 3.4.1 Epidemiologia. A prevalência de POL é baixa. Dados epidemiológicos são limitados, mas se estima que a poli seja responsável por 0,7% das epilepsias da infância. 3.4.2 Contexto clínico. A idade de início é entre 1 a 50 anos, mas é mais comum entre 4 a 17 anos, uma média de 11 anos de idade. Ainda que raros casos com início na vida adulta também sejam relatados. Você tem uma importante prevalência em mulheres, hein? Na polo. Antecedentes de nascimento, história, não tem significado nenhum. E o desenvolvimento é normal. Tamanho da cabeça no exame neurológico também, né? O perímetro cefálico normal. 3.4.3. Curso da doença. O prognóstico varia. Alguns pacientes vão ter apenas poucas crises, outros têm crises, têm remissão das crises, né, ao longo do tempo, e outros continuam a ter crises induzidas pelo estímulo fótico. 3.4.4 Crises. Vamos ver os tipos de crises aqui.
Você vai ter crises visuais, sensoriais, focais induzidas pela luz, né, pelo estímulo fótico. Por exemplo, aí a luz do sol piscando, né? Um exemplo desse que eu falei antes, você está no carro e a luz vai passando através das árvores e vai te estimular de maneira fótica. Então esse tipo de crise ela é obrigatório para o diagnóstico e é o tipo principal de crise. Criancinhas pequenas podem ter dificuldade de descrever a aura, né? Mas elas podem algumas vezes desenhar um quadro do que elas veem. As crises, os sintomas, né, visuais sensoriais incluem luzes, pontos coloridos, alucinações visuais, visão borrada ou perda de visão, né, ou alguma coisa que se move ao longo do campo visual. Você pode ter uma associação nesse quadro aí de uma versão da cabeça e dos olhos em que o paciente sente que eles estão seguindo o fenômeno visual. Ele está olhando, ele vai acompanhando assim aquela bolinha, né? aquela luz que vai se movendo ao longo do campo visual. As crises, nesse caso aqui, podem ser induzidas por videogame, hein? Ou outro estímulo fótico. E no passado eram induzidas pelas televisões, né? Com uma frequência baixa de output, de saída, né? As crises são tipicamente breves, durando menos de 3 minutos, ainda que possam ocorrer crises mais prolongadas. As crises podem progredir para sensações cefálicas, incluindo dor de cabeça, sensação epigástrica, autonômica ou vômito, um estreitamento da consciência ou uma crise tônico-clônica que vai de focal para bilateral. Infrequentemente, as crises podem surgir no sono sem a estimulação fótica, mas é bem frequente isso. Alguns pacientes também têm alterações visuais sensoriais sem que haja a indução visual, tá? Então o paciente ele tem a alteração focal, visual, occipital, mas ele não teve aquela estimulação, a indução. Uma sobreposição entre esse tipo de síndrome e as epilepsias generalizadas idiopáticas é bem descrita. Assim, crises mioclônicas, ausências e crises generalizadas tônico-clônicas podem também ser vistas. Ah, tá. Tem uma sobreposição aqui na epilepsia generalizada idiopática, né, ou genética, com esse quadro aqui da epilepsia occipital fotossensível. Né? A frequência das crises é variável. 3, 4, 5, o eletrocefalograma. Vamos ver como é que é o eletro? A atividade de fundo no eletro é normal. Os spikes, né, as espículas, as ondas, as pontas, né, ou as pontas ondas interictais occipitais podem ser vistas. Você vai ter também complexos ponta-onda generalizados ou spikes centrotemporais, também associados. Interessante, né? Além de você ter as spikes, as pontas-ondas, né, occipitais, você pode ter, como você tem associação com epilepsia generalizada idiopática, você pode ter também descargas generalizadas, complexos generalizados. Você pode ter também, como é uma epilepsia focal, você pode ter descargas centrotemporais também, que lembra a epilepsia rolândica. Então, se a gente não ficar atento, isso aqui pode confundir a gente, né? Que você vê descarga generalizada, você vê descarga focal, você fala, caramba, o que é isso aqui? É só lembrar disso aqui, né? Ponta-onda occipital ou polispikes, poliponta-onda, né?
occipital, são esses dois tipos de complexo ponta-onda e complexo poliponta-onda, são facilitados pelo fechamento ocular e pela estimulação intermitente fótica. Por isso que o fechamento ocular e a abertura são também um tipo de manobra de ativação que a gente faz no eletro, né? Descargas generalizadas ponta-onda ou poliponta-onda com predomínio posterior. Olha que interessante, porque geralmente as descargas ponta-onda ou poliponta-onda na epilepsia generalizada idiopática, elas têm predomínio anterior. Aqui o predomínio é posterior. Então esses complexos de descargas generalizadas, ponta-onda ou poliponta-onda, podem também ocorrer com estimulação fótica. Aí tá dentro, né? Você fala predomínio posterior, possivelmente epilepsia occipital fotossensível. A atividade epileptiforme é elicitada pela privação do sono também e pelo sono. O início ictal é no lobo occipital contralateral ao campo visual contendo o fenômeno visual. O que ele disse aqui? Ele disse que se as bolinhas aparecem inicialmente no campo visual direito, você está olhando para frente, à sua direita aparecem as bolinhas, é porque o fenômeno ictal está ocorrendo no hemisfério contralateral occipital. No lobo occipital, você vê a bolinha direita, lobo occipital esquerdo. E o fenômeno ocorre na direção do desvio dos olhos da cabeça, ou seja, né, lesões irritativas, você olha para a lesão. Isso aí já é conhecido, né? Quando é destrutiva, você olha para o outro lado, né? Vamos dar uma recordada nisso aqui. Olha, você tem o campo visual frontal, aqui nesse lobo frontal, tá vendo? Quando você tem uma descarga epilética aqui nas proximidades ou nesse lobo, né? Porque você tem conexões occipito-frontais, né? Essa região é estimulada. Você tem uma via aqui que atravessa a linha média e desce pelo tronco através da formação reticular pontina paramediana aqui, ó. Aqui ela vai fazer a estimulação do núcleo do sexto par contralateral, né? Que de maneira homolateral estimula o quê? Uma abdução do olhar. Esse sexto par aqui, ele manda uma via, ele já cruza novamente a linha média, sobe e manda uma via aqui para o terceiro núcleo, que causa o quê? Uma adução. Então você tem uma abdução pelo sexto par aqui e uma adução pelo terceiro par aqui, desviando o olhar do paciente, então, de maneira contralateral à estimulação patológica que ele está tendo aqui pela descarga epilética. É lógico que se a lesão fosse destrutiva, né, aqui, nós teríamos só o outro hemisfério funcionando e ele olharia para cá. Tá? Estaria olhando para o outro lado. Tá? Basicamente é isso aqui. O nome desse sinal aqui, né, do desvio do olhar, né, contralateral à atividade epilética, isso aqui é o sinal de De Vick. Sinal de De Vick. Então, retomando, né, o padrão occipital equital pode se difundir para o lobo temporal ipsilateral ou para o lobo occipital contralateral. 3.4.6, neuroimagem normal. 3.4.7, genética. Você tem uma história familiar reportada em 1/3 dos pacientes. Poucas famílias com membros afetados em múltiplas gerações têm sido reportadas. E você tem uma considerável sobreposição das epilepsias generalizadas idiopáticas com as selects. Você não tem nenhum gene aqui descrito, né, conhecido.
Quais que são os diagnósticos diferenciais no item 3.4.8? Então, outras epilepsias. Vamos lá. Vamos lá. Epilepsia com mioclonia ocular é um diagnóstico diferencial, né, pela mioclonia proeminente palpebral que tem e pela ausência de alucinações visuais e diversão da cabeça e dos olhos. Não tem. Então, você já faz o diagnóstico diferencial aqui. Celeas, Panayotopoulos, né? É um diagnóstico diferencial, que a diferença é feita pela proeminente, aquele reflexo de vômito, né? Proeminente. Aliás, esforço de vômito, né? Dry hatching, aquele esforço de vômito em que a pessoa não vomita, ela fica fazendo aquele esforço só. Isso é proeminente nas celeias, no Panayotopoulos, o esforço de vômito, o vômito propriamente dito e outros sintomas autonômicos que são vistos no início da crise. Né? Então, só para a gente lembrar, né? O dry hatching é aquele esforço de vômito. Outro diagnóstico diferencial aqui da POLE é a própria COVE, que ela é distinguida pelas crises sensoriais focais frequentes com sintomas visuais que não são disparados por estímulo fótico, enquanto que na POLE é o estímulo fótico, né, que dispara as crises. Outro diagnóstico diferencial aqui, crises focais devido a lesões estruturais, se presentes, as crises focais sensoriais com sintomas visuais não são disparadas por estímulo fótico, quando a lesão quando a crise é por lesão. A lipofucsinose seroide tipo 2, CLN2, é uma doença que se apresenta em crianças pequenas, né, abaixo de 5 anos de idade, e o eletro caracteristicamente mostra uma resposta fotoparoxística numa frequência baixa, 1 a 3 Hz. As crianças têm regressão cognitiva, ataxia e perda visual. A doença de Lafora, né, ela se apresenta com crises focais sensoriais, né, mas elas são associadas com epilepsia mioclônica progressiva, com o mioclonus que é debilitante, comprometimento cognitivo e ataxia. Então, o diagnóstico diferencial não fica muito difícil. Outras condições aqui, a enxaqueca, né? A migrânia, com auras visuais e fenômenos visuais que têm uma duração mais longa, qualitativamente são diferentes. Você tem o zigue-zague, você tem aquelas alucinações lineares também, espectro de fortificação, que é diferente dos círculos coloridos ou flashes de luz que você vê se movimentando horizontalmente na POLE. Então aqui a gente encerra as epilepsias focais, né, autolimitadas na infância. Agora a gente vai partir para as genéticas generalizadas. Quatro, epilepsia genética generalizada, né? Síndromes de epilepsia genética generalizada na infância. Mas o que é que a gente está vendo aqui, afinal de contas? Deixa eu relembrar também que eu já esqueci. Então vamos relembrar o que a gente está vendo aqui. Olha só, nós estamos vendo as epilepsias, quadros de epilepsia na infância. As síndromes de epilepsia na infância, na idade dependente aqui. Então, nós temos as epilepsias focais autolimitadas, as epilepsias genéticas generalizadas, que a gente vai ver agora, e nós temos as encefalopatias epilépticas e ou do desenvolvimento. São 3 grupos. O primeiro grupo aqui a gente acabou de fechar, né? A gente tem as selects, que é a epilepsia rolândica, as celeas, que é a Panayotopoulos, a COVE, que é a epilepsia fotossensível da infância, né? Que é a epilepsia de início tardio, tipo Gastaut, que é a COVE. E nós temos a COVE, né? COVE, Childhood Occipital Visual Epilepsy,
E a gente tem a POLE, que é a epilepsia idiopática fotossensível occipital, né? Que agora é conhecida como Polyphotosensitive Occipital Epilepsy. Essas nós fechamos já. Agora que a gente vai ver aqui é a CAI, que é a ausência infantil, a síndrome de Givens, que é a epilepsia com mioclonias palpebrais, tá? E a gente vai ver a EMA, que é a epilepsia com ausência mioclônica. Depois a gente vai para as outras aqui, que são as encefalopatias epilépticas. Então vamos continuar aqui, que isso aqui está muito interessante. Eles estão reordenando as síndromes epiléticas para facilitar para a gente, né, o diagnóstico e o estudo dessas síndromes. Então vamos começar aqui, ó. Síndromes epilépticas da infância generalizadas genéticas, 4. Essencialmente, todas as epilepsias, síndromes de epilepsia generalizadas, que têm início na infância, têm uma causa genética. Elas são consideradas de herança complexa, o que significa que elas têm base poligênica, com ou sem contribuição dos fatores ambientais. Entre as epilepsias generalizadas genéticas, com início na infância, a mais comum e melhor delineada é a epilepsia generalizada genética, da síndrome, né, de epilepsia generalizada idiopática ou genética, se você quiser, é a ausência infantil, que é discutida, que foi discutida, né, no paper aqui das epilepsias generalizadas idiopáticas. Estudos recentes têm ressaltado que algumas epilepsias generalizadas genéticas, algumas dessas síndromes, podem também ocorrer devido a desordens monogênicas, como, por exemplo, né, a síndrome de deficiência da GLUT1, né, do transportador de glicose 1. Etiologias genéticas, como, por exemplo, síndrome de Angelman ou a deleção inversão 15q, são causas importantes de encefalopatias epilépticas e ou do desenvolvimento graves. E tipicamente nascem de novo no paciente, aparecem, né, de novo no paciente. Outras epilepsias, síndromes de epilepsia generalizada genética, incluem duas síndromes distintas: a epilepsia com ausência mioclônica e a epilepsia com mioclonia palpebral. Essas síndromes têm um prognóstico variável, mais variável, que na ausência da infância, com uma maior proporção de casos tendo resistência a tratamento medicamentoso e mais frequentemente apresentando comorbidades cognitivas. Frequentemente, você tem uma história positiva de epilepsia na família. O tipo de epilepsia nos membros das famílias desses pacientes inclui as síndromes de epilepsia generalizada idiopática e também as epilepsias genéticas com crise febril plus. No que se refere à epilepsia mioclônica atônica, com crise mioclônico-atônicas, né? Agora conhecido como EMATs, ela também é uma epilepsia generalizada, uma síndrome de epilepsia generalizada, que é classificada sob as encefalopatias epiléticas e ou do desenvolvimento. Porque as crianças, né, tipicamente mostram estagnação no desenvolvimento ou regressão durante o período de crises frequentes. Dá uma olhadinha aqui, figura 3. O que ele fala na figura 3 aqui? Epilepsias generalizadas genéticas da infância são um grupo de condições caracterizadas por etiologia genética, com uma herança complexa, isto é, com uma base poligênica. Uma história familiar positiva de epilepsia frequente,
A cognição, o exame neurológico e a resposta a drogas é variável. A semiologia das crises e os achados eletrocefalográficos são específicos para cada uma das síndromes, incluídas nesse grupo. As epilepsias generalizadas genéticas da infância, elas englobam a ausência infantil, que é discutida no paper de epilepsias generalizadas idiopáticas. A epilepsia com mioclonias palpebrais, a epilepsia com ausências mioclônicas e a epilepsia com crises mioclônico-atônicas. A epilepsia com ausência mioclônica e a epilepsia com mioclonia palpebral tem um prognóstico variável. A epilepsia com crises mioclônico-atônicas é classificada dentro das encefalopatias epiléticas e ou do desenvolvimento. As crianças tipicamente mostram uma estagnação ou regressão do desenvolvimento. Na figura são representadas a idade de início e os achados do EEG para cada uma dessas síndromes. Vamos dar uma olhada na figura. Você tem aqui a ausência da infância. A faixa é de 2 a 13 anos, pico 4 a 10. Você tem descargas ponta-onda generalizadas numa frequência de 2,5 a 3,5 Hz. Ok. Epilepsia com mioclonia palpebral vai de 2 a 14 anos, pico 6 a 8. Você tem polispikes generalizados rápidos 3 a 6 Hz com fechamento ocular. A hora que fecha os olhos, você tem polispikes rápidos 3 a 6 Hz. Então, epilepsia com mioclonia palpebral. Epilepsia com ausência mioclônica. A faixa vai de 1 a 12 anos, o pico aos 7 anos. Você tem spikes ou polispikes generalizados a 3 Hz. Nesse grupo, para cá, ó, tá vendo? O prognóstico ele é incerto. Na ausência tem um prognóstico melhor, né? Faltou embaixo aqui as encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento, onde ele colocou a epilepsia com crises mioclônico-atônicas. Então você tem o quê? Spike wave generalizado, 2 a 6 Hz. A faixa é dos 6 meses aos 8 anos, tipicamente entre 2 a 6 anos. Então esse quadrinho aqui é para a gente guardar, para não esquecer, né? Quando a gente pegar um eletro, a gente vai se guiar por esse quadrinho aqui para poder fazer o diagnóstico do paciente, tentar inferir, né, nas correlações eletroclínicas quais são os possíveis diagnósticos. A etiologia genética é complexa, uma herança complexa. Você tem uma história familiar positiva de epilepsia. A cognição e o exame neurológico são variáveis. Você tem uma resposta variável a drogas. Você tem uma semiologia de crises clássica e você tem achados específicos no EEG. É mais ou menos específicos, né? Eu diria. Então isso aqui é a figura 3. Figura 3 está aqui, ó. Acabamos de ver. Aí a gente vai discorrer agora sobre cada quadro desse aqui. 4.1. Epilepsia com mioclonia palpebral. 4.1.1. Essa síndrome, previamente conhecida como síndrome de Givens, é caracterizada por uma tríade de mioclonia palpebral frequente, sem ou com ausências, induzida pelo fechamento ocular e pela estimulação fótica. Você tem então mioclonias mioclonias palpebrais frequentes, com ou sem ausência, induzida pelo fechamento ocular e pela estimulação fótica. A mioclonia palpebral é frequentemente mais proeminente ao despertar. Eu vou ler o restinho aqui, depois a gente vai para a tabela 6. Um subgrupo de pacientes com epilepsia com
mioclonias palpebrais tem uma indução fótica bem importante da mioclonia palpebral, com ou sem ausência. Tem também ausência e crises mioclônicas. Esse subgrupo foi previamente referido como Sunflower Syndrome. Ou seja, né, síndrome do girassol, né? Para nós, Sunflower é girassol. Devido ao comportamento que esses pacientes têm de procurar o estímulo. Eles viram o seu rosto, né, sua face para o sol, para que eles possam ter crise, né? Na verdade, é comum nessa síndrome do girassol aqui, o Sunflower, eles colocarem a própria mão assim na frente dos olhos, né, e balançarem a mão contra o sol para que você possa fazer o fotoestímulo. Esse subgrupo aqui, então, desse quadro chamado Sunflower, pode ser chamado de epilepsia com mioclonias palpebrais com indução fótica proeminente. Aí já acho que Sunflower fica mais poético, né? 412, epidemiologia. Essa síndrome é rara e você não tem estudo populacional na incidência. Vários estudos de centros epiléticos têm mostrado que a conta aqui, ela corresponde a 1,2, 2,7% de todas as epilepsias vistos naqueles centros lá, né? 1,2 a 2,7%. 4.1.3, qual que é o contexto clínico aqui desse quadro, dessa epilepsia generalizada com mioclonias palpebrais? Qual que é o contexto clínico? A idade de pico aqui é de 6 a 8 anos, com uma faixa de 2 a 14 anos. Você tem aqui uma relação de 2:1, mulheres, homens. 2 mulheres para cada homem, né? A predominância mais feminina, então. Os antecedentes de nascimento e de história são normais. O desenvolvimento e a cognição são normais, ainda que indivíduos com um intelecto borderline, né, limítrofe, sejam vistos. No subgrupo, com a estimulação fótica proeminente, Sunflower, né, aproximadamente metade tem comprometimento atencional e intelectual, que pode se tornar cada vez mais aparente com a idade. O exame neurológico é normal. 4.1.4, curso da doença. Vamos ver o curso aqui da epilepsia com mioclonias palpebrais. Geralmente, mas não invariavelmente, ela é resistente a drogas. Resistente a medicamentos. As crises generalizadas tônico-clônicas são frequentemente controladas com medicamentos, ao passo que as mioclonias palpebrais não são completamente controladas. Na vida adulta, as mioclonias palpebrais sozinhas, elas podem não estar associadas com alterações no eletro. E assim representam um distúrbio de movimento. Olha que interessante. Elas podem ser, na vida adulta, só um distúrbio de movimento. Um distúrbio não epiléptico. A epilepsia com mioclonias palpebrais geralmente é uma condição para a vida toda. No subgrupo, com a resposta fótica induzida proeminente, tem uma resposta forte, né? A indução fótica. O controle do comportamento pode ser importante para evitar medicação excessiva, mas é muito desafiador, particularmente naqueles com dificuldade intelectual. Medidas em relação ao meio, né, para reduzir a exposição à luz são importantes nesses pacientes, que incluem você usar chapéus, né, você usar óculos de sol, você usar lentes azuis, tipo Z1, né,
podem atenuar a fotossensibilidade e a resposta em alguns pacientes. 4.1.5 Crises. As crises de mioclonia palpebral consistem de abalos mioclônicos das pálpebras que são rítmicas, elas são breves, são repetitivas, frequentemente num ritmo de 3 a 6 Hz. 3 a 6 batimentos de pálpebra por segundo, né? Com um desvio dos olhos para cima, simultaneamente, e extensão da cabeça também. Esse tipo de crise aqui ela é mandatória para o diagnóstico. Essas crises são muito breves, tipicamente menos de 1 a 3 segundos, geralmente menos de 6 segundos, e ocorrem múltiplas vezes ao dia, várias vezes por hora. Elas são tipicamente induzidas por fechamento ocular voluntário ou involuntário ou exposição à luz solar forte. Durante uma mioclonia palpebral, a consciência pode estar intacta ou levemente comprometida. O comprometimento da consciência pode ser sutil e o próprio paciente não reconhece este comprometimento da consciência. Cerca de até 20% dos pacientes desenvolvem status epiléticos de mioclonia palpebral, com mioclonias palpebrais recorrentes, repetitivas, associadas com comprometimento leve da consciência, diminuição da responsividade. As mioclonias palpebrais podem também estar associadas com crise de ausência, com um leve comprometimento da consciência. Além disso, alguns pacientes têm ausências típicas sem a mioclonia palpebral, sem a crise de mioclônica, né? Mioclonia palpebral. Bom, crises generalizadas tônico-clônicas ocorrem na maioria dos casos, mas são geralmente infrequentes. Podem ser provocadas por privação do sono, álcool, estimulação fótica. Nos pacientes com indução fótica proeminente, né, Sunflower Syndrome, a mioclonia palpebral com ou sem ausência, crise mioclônica, são tipicamente associadas com comportamentos como olhar para a luz, para a fonte de luz, chacoalhar as mãos em frente dos olhos. Olha aí. Para estimular a crise, né? A gente não sabe se esse comportamento aí já é ele uma crise em si ou se é voluntário, tá? Esfregar, né, a fronte. Ir perto da tela da televisão ou usar outros meios para criar o fotoestímulo, né, o efeito de luz para desencadear a crise. Eles têm essa coisa de querer desencadear a crise, né? Gatilho sustentado pode resultar numa crise generalizada tônico-clônica. Se eles ficarem se autoestimulando muito, né, está colocando aqui sustentado, eles podem evoluir até uma crise generalizada tônico-clônica. Crises febris ocorrem em 3 a 13% desses pacientes. Os pacientes também podem ter ausências mioclônicas, ausências típicas, mesmo numa frequência menor do que nas mioclonias palpebrais. A presença de mioclonias frequentes nos membros deve sugerir um outro diagnóstico, hein? Se começar a ter mioclonia aí de membros, vamos pensar em outro diagnóstico. E as crises focais excluem esse diagnóstico, porque isso aqui é uma crise generalizada, uma epilepsia generalizada, perdão. Como é que é o eletroencefalograma da epilepsia com mioclonias palpebrais, síndrome de Givens? 4.1.6, eletroencefalograma. Atividade difunda normal. Se você tiver uma lentificação da atividade de fundo,
for significante, né, que for persistente, você tem que pensar num outro diagnóstico. Salvas breves, né, salvas breves interictais, de atividade rápida, 3 a 6 Hz, irregulares, generalizadas. Essas salvas são de complexos polyspikes e são frequentes. Isso aqui na epilepsia com mioclonias palpebrais. O que é que ele faz? Salvas frequentes de polyspike wave. Complexos polyspike wave. 3 a 6 Hz. Tem fenômeno fixation off? Tem. Fixation off pode ser induzido por fechamento ocular. Estimulação fótica intermitente estimula a normalidade epileptiforme e frequentemente faz aparecer a mioclonia palpebral, com ou sem ausências, hein? Pode ter ausência ou não. Os pacientes jovens tipicamente mostram sensibilidade fótica, que se tornam menos aparente com a idade e com o uso de medicamento anticrise. De maneira similar, a sensibilidade ao fechamento ocular ele vai se reduzindo com o passar da idade, né? E a atividade epileptiforme também é elicitada pela hiperventilação. Parece uma ausência típica, né? A hiperventilação estimula esse tipo de atividade epilética. Aí ele fala aqui na figura 4, vamos ver se a gente acha. Figura 4. Eletrocefalograma ictal de um menino, um paciente de 14 anos, né, com uma epilepsia com mioclonia palpebral. Atividade de fundo é normal. Essas epilepsias generalizadas, né, geralmente elas têm uma atividade de fundo normal. O jeitão do eletro, né, é normal. Cada vez que o paciente fecha os olhos, você tem aqui ele fala assim, olha aqui o artefato de fechamento ocular aqui, ó. Tem um artefato de fechamento ocular. Aqui também tem. Fechou o olho. Aqui, fechou o olho aqui. Cada vez que ele fecha os olhos, tem uma descarga generalizada poliponta onda, durando 6 a 8 segundos. É verdade, né? Poliponta onda. São umas ondinhas rápidas, né? Não é poliponta onda 3 Hz, é uma coisa mais rápida. Olha aí, um monte de polipontas, né? Durando 3 a 8 segundos, clinicamente associada com as mioclonias palpebrais. Durante o segundo evento, então o primeiro evento, aqui ó, primeira descarga aqui, generalizada, epilepsia generalizada, né? Pega todos os canais, tá vendo aqui, ó. Durante o segundo evento, o que ele fala aqui? Logo após o fechamento ocular, tem uma atividade rápida. Tem uma descarga por atividade rápida que vai se organizando, vai se construindo progressivamente, que é o que ele fala, né? Aqui, ó, você fecha o olho aqui, começa uma atividade bem rápida, que vai agregando, né? Parece que vai agregando unidades ali neuronais, aquilo aqui, e de repente aquilo se transforma numa descarga ponta-onda, poliponta-onda. Mas, ó, aqui na primeira também tem, né? Rapidinho, ó, uma atividade rápida, tá vendo? Fechou o olho, começa com polyspikes bem rapidinhos também, ó. Não é só aqui. Aqui também. E depois é que vem as descargas ponta-onda. Bonito, né? Esse traçado aqui. Muito interessante. Deixa eu ver. Figura 4, já vimos, já falamos disso aqui. Próximo parágrafo. Nós estamos falando do quê? Estamos falando de epilepsia com mioclonia palpebral, que é um tipo de epilepsia generalizada. Está nesse grupo aqui das epilepsias generalizadas da infância. Nesse subgrupo, com uma indução fótica, as pontas ondas generalizadas, elas também são provocadas por estimulação fótica, lógico, né? Naqueles pacientes, a estimulação fótica intermitente pode disparar breves mioclonias palpebrais
ausências típicas ou crise mioclônica. Estimulação forte, quem dispara tudo isso nesses pacientes. Bursts, a gente pode traduzir como salva, né? Bursts de atividade spike wave, né? Ponta onda generalizada, frequentemente começam mais breves, se tornam, né? Mais breves e fragmentadas no sono. Quer dizer, o que é fragmentada? A onda não fica com aquele aspecto bonito, né? Ela fica meio quebradiça, assim, meio até difícil de ver às vezes. Descargas fragmentadas, ponta onda generalizada, complexos, né? Ponta onda generalizados fragmentados, podem aparecer. Olha que interessante, hein? Podem parecer, quer dizer, pode dar a impressão que você está diante de uma descarga focal ou multifocal. Você pode achar que você está diante de complexos ponta-onda multifocais por causa da fragmentação. Mas você não acha uma área, presta atenção, como é que eu sei que não é focal? Porque você não tem uma área de localização consistente. Isso é importante. A morfologia dos complexos ponta-onda focais lembra aquele padrão ponta-onda generalizada. A morfologia da ponta dos complexos ponta-onda focais, quando ele está dormindo, lembra o padrão das descargas generalizadas ponta-onda. O que ele está querendo dizer aqui, né? A descarga é ponta-onda generalizada mesmo, não há dúvida. No sono fragmenta, dá a impressão que é focal. Entretanto, a morfologia dessas descargas que parecem ser focais, ela lembra muito descarga generalizada. Aí que você mata que a descarga não é focal, que ela é generalizada mesmo. Muito interessante isso aqui. Então, lembrar que a descarga é generalizada e que no sono fragmenta e que fica meio esquisita, mas que é tudo generalizado. O traçado ictal da mioclonia palpebral, ela mostra o quê? Ela mostra complexos ponta-onda, poliponta-onda ou poliponta generalizados e regulares, de alta amplitude. Então pode ser poliponta ou poliponta-onda, generalizado de alta amplitude, que pode ser seguido por espículas, spikes ou pontas, né? Podem ser seguidos por spikes. É porque a gente tem que ler aqui tudo ao contrário, né, do inglês. Às vezes eu me engasgo aqui. Na verdade, seria o quê? Quando você tem a crise mesmo, né, da mioclonia palpebral, é o que ele está dizendo aqui. Você vai ter complexos, olha que eu estou lendo ao contrário aqui, ó. Complexos poliponta-onda ou ponta. Poliponta-onda ou ponta, eles são o quê? São rítmicos. Esses complexos rítmicos, eles podem vir depois de complexos poliponta ou poliponta generalizados irregulares. Então, primeiro você tem complexos poliponta ou poliponta-onda irregulares generalizados, na hora que você está tendo ictus ali da mioclonia palpebral. Depois, você vai ter ponta ou poliponta-onda, em forma de complexos também, rítmicas, numa frequência de 3 a 6 Hz. A mioclonia palpebral, com ou sem ausência, termina quando você elimina a luz. Você tirou o estímulo ali, para. A mioclonia palpebral pode ou não estar associada com perda da consciência. Interessante. Pode estar ou não. Muito interessante esse quadro clínico, essa definição aqui da síndrome de Givens. Muito legal. Muito bacana isso aqui. Então agora você tem que prestar atenção nas mioclonias palpebrais, hein? Muitas vezes passa batido. A pessoa olha e fala: o que esse cara está fazendo, né? Não percebe que aquilo é uma mioclonia palpebral. Tem que lembrar disso.
4.1.7 imagem. Uma ressonância não é necessária quando você tem a apresentação típica. Mas se for feita, não vai mostrar anomalias nenhuma. 4.1.8, genética da síndrome de Gibbons. Essa síndrome, ela tem compartilhado várias etiologias genéticas com outras epilepsias generalizadas idiopáticas. Uma história familiar de crise ou epilepsia está presente a 25 e 83% dos casos, com quase todos os parentes afetados tendo crises generalizadas, né? Então a genética é de crise generalizada. Em aproximadamente 20% dos casos, você tem uma história familiar de epilepsia generalizada idiopática, ausência infantil, epilepsia mioclônica juvenil, ausência juvenil e epilepsia com crises generalizadas, apenas com crises generalizadas tônico-clônicas. Metade dos pacientes tem uma história familiar consistente com epilepsia genética com crises febris plus. Metade, hein? É muita gente. Você não tem um gene só, variante patológico identificado na maioria dos pacientes. Nos pacientes com essa síndrome, tá? Quando você está numa situação de encefalopatia epilética ou do desenvolvimento, vários genes patológicos, né, têm sido implicados, incluindo CHD2, SYNGAP1, NEXM1F, antigamente conhecido como K1AA2022. Até o nome do gene muda, né? Quer dizer, para facilitar a vida da gente, né? Quer dizer que o KIA2022 agora, muito prazer, agora chama-se NEXMIF, muito prazer. Alguns pacientes com variante patogênica nesses genes têm as síndromes sem a encefalopatia epilética e do desenvolvimento associada. Interessante. Diagnóstico diferencial não deve ser muito difícil, né? 419, diagnóstico diferencial. Outras epilepsias, epilepsia generalizada idiopática, outras síndromes com crise de ausência. Então você tem a epilepsia ausência infantil, epilepsia ausência juvenil, epilepsia mioclônica juvenil. Podem apresentar fotossensibilidade no EEG, entretanto, mioclonia palpebral importante não é vista. Pole apresenta-se com crises induzidas visualmente, mas sem mioclonia palpebral. Outras epilepsias de início precoce com mioclonia e fotossensibilidade, incluindo epilepsias monogênicas raras, por exemplo, lipofucsinose seroide, né, neuronal, entre elas. Outras condições que você pode mimetizar isso aqui é o tique facial e o psicamento compulsivo. Muito bem, terminamos aqui, então, a nossa síndrome de Gibbons, epilepsia com mioclonia palpebral.